Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Talento em Contraste. Esse projeto idealizado por nós aqui da Agência Talento. Hoje nós temos um convidado muito especial, muito querido por todos. Vocês já sabem que o objetivo aqui é conhecer o profissional, mas também a pessoa por trás do título. Ele que já foi militar, já foi diretor, já foi consultor, professor em diversas universidades. Então recebam com vocês, Vivan. Oi, Lu. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, dividir um pouquinho da minha vida com vocês, das minhas histórias, né? Estou à disposição. Vamos conversar um pouquinho. Então, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui. Eu não tive ainda o prazer de ter aula com você, então acho que vai ser uma conversa bem tranquila. Certamente. Tomar um cafezinho. Quero saber como que você tá, como que foi o teu dia hoje. Não, eu estou ótimo. Já cheguei aqui. Vocês não vão conseguir ver aí, mas tem várias coisinhas que tem a ver comigo aqui. Tem aviãozinho de viagem, tem guitarra desenhada, tem luvinha de boxe de Muay Thai, tem números que eu adoro números, tem várias coisinhas aqui. Já cheguei super bem recebido e estou muito à vontade. E muito o café obrigado. tá do seu agrado? O café tá maravilhoso. Então, Açúcar você... primeiro, Isso que eu café ia falar. depois, sem mexer o café, é claro. Então, você tem isso, né? Da onde que surgiu isso de colocar o café antes? Então, O açúcar, né? não sei. É só Assim, eu acho que eu não sou supersticioso, né? Na verdade, as pessoas acham que não são nada na vida, mas no fundo elas são. Eu acho que não sou, mas tem alguns costumes, assim, né? E um dos costumes é não mexer o meu café. Eu nunca mexo o meu café. E então o açúcar tem que vir antes, o café depois. E já passei por situações assim curiosas, assim, de chegar na casa de alguém, me servir um café e eu ver a pessoa mexendo o café assim na Puts. xícara e eu não tomar o café. Eu não consigo tomar com açúcar. Tanto que a gente não sabia o tanto de açúcar que colocar no café, mas... É que se não mexer não faz diferença, entende? Entendi. Ele vai adoçando aos pouquinhos, É, né? exatamente. Legal. E você comentou que hoje é aniversário do teu filho, por Sim, coincidência. hoje é. Ele tá fazendo 13 anos? 13 anos. Molecão lindo, maravilhoso. É a Ele minha tá alegria da quase com o vida. pezinho ali na faculdade. Não, ele é um pré-adolescente, né? Eu aprendi isso, né? Eu nem sabia que existia isso, um pré-adolescente. O dia que me disseram, não, ele me disse um dia, não, pai, não sou mais criança. Eu falei, ah, é, filho, o que que você é então? Eu sou um pré-adolescente. Daí eu parei e pensei comigo assim, mas isso existe, né? Porque muito antigamente, assim, talvez a gente nem fosse nascido ainda, não existia essa coisa de adolescente, né? Você era criança e passava para a vida adulta. Então, isso um pouco antes do rock and roll, assim, o rock and roll tem um papel importante na história da juventude, assim, né? O rock and roll praticamente, junto com o rock and roll, essa coisa de adolescência, ela é desenvolvida, né? Porque as pessoas saíam eram crianças e se tornavam adultos, meio que do dia para a noite, assim. E aí, com os movimentos culturais de juventude, essa coisa da adolescência vai se desenvolvendo. E eu entendia bem o que era adolescência, né? E aí meu filho chega para mim e diz assim, eu sou um pré-adolescente. Eu falei, ah é? O que é um pré-adolescente? Sou quase um adolescente. Daí eu brinquei com ele, então tá bom, então você vai passar a ter as responsabilidades de um adolescente. Boa, boa. Arrumar sua cama, acordar sozinho de manhã e tal, arrumar sua roupa no guarda-roupa e tal. Mas ele é um guri muito especial, assim, muito maravilhoso. Te dá muito trabalho? Não posso botar esse peso em cima dele. Não, eu acho ele um guri super tranquilo, assim, super educado, muito respeitoso, sabe a hora de falar, a hora de escutar. Acho Muito que ele é bem da criação, né? Então, isso é um bom talvez. sinal. É. E você acha que tem muita diferença dele pro Vivan, criança travessa? Então, a gente vai descobrindo os filhos ao longo da vida, assim, né? A gente vai conhecendo os filhos ao longo da vida. E também a gente vai se conhecendo nos filhos ao longo da vida. Eu sei que eu fui uma criança muito travessa, muito mesmo, assim, de dar muita dor de cabeça para os meus pais, assim. E levei muita bronca do meu pai, da minha mãe, assim, muita palmada na bunda, assim, porque eu era muito travesso, assim. Eu fazia coisas do tipo tacar fogo em
tacar fogo em pano de prato na cozinha, eu fazia coisas Meu assim Deus. que crianças não devem fazer, né? Eu lembro que eu taquei fogo numa carteira da escola uma vez, assim, coisas que uma criança não deveria fazer. Mas eu, enfim, eu fazia. Então, meu filho não faz esse tipo de coisa. Então, eu estou muito grato, sou muito grato à vida por não ter me dado esse tipo de situação para ter que contornar, né? Mas de vez em quando eu descubro que ele faz as dele também, assim, ele tem Mas as dele. é importante também nessa fase, né? A gente ser um pouquinho, fazer umas coisinhas meio Sim, erradas. porque é um momento que você está descobrindo a vida, né? Então você não tem muita noção dos limites. Isso é normal numa criança, né? A criança não tem a noção dos limites, porque ela também não tem muita noção das consequências das coisas. Então, à medida em que você vai experimentando, fazendo isso ou aquilo, você vai entendendo como a vida acontece. E daí o papel dos pais de orientar seus filhos nesse sentido, né? Acho que também Total. tem isso. E o bom de você ser uma pessoa bem presente, assim, né? Como pai na vida dele e tudo Eu mais. tento ser, eu tento ser. E dá pra ver os conselhos, assim, que você passa pra ele. É bom ele aprender dentro de casa. Então, às vezes é bom dar uma erradinha e ter alguém É, pra segurar ali, para né? conversar. Eu Pra converso conversar. bastante com meu filho. A gente Legal. conversa bastante assim. Eu procuro escutá-lo, né? Porque eu tive uma educação um pouco diferente. É, claro, não estou aqui criticando meus pais são maravilhosos, eu aprendi muita coisa com eles. Meus pais são vivos ainda. Ontem a gente saiu para jantar, né? Porque hoje eu não ia conseguir encontrá-los e como minha mãe e meu pai queriam comemorar o aniversário do Heitor, a gente saiu para jantar ontem juntos, tivemos uma conversa super agradável e tal, mas a educação era diferente, né? Os pais de anos atrás eram diferentes dos pais de hoje Sim. e certamente os pais, né, vocês que estão aqui, né, que o pessoal que está assistindo a gente não está vendo quem está por trás das câmeras, que são todos jovens, né? Vocês serão pais e mães daqui a pouco e certamente vão educar seus filhos de forma diferente da forma que a gente educa hoje, porque a gente está num processo de aprendizagem, né? É, então eu entendo assim que algumas coisas que eu enxergo na educação dos meus pais, coisas boas eu tento repetir, coisas que eu acho que não contribuíram muito eu tento transformar e trazer de uma forma diferente para o meu filho. Essas coisas boas que você cita, o que que seria, assim? Os meus pais sempre foram muito, minha mãe especialmente sempre foi uma pessoa muito carinhosa, assim, sabe? Muito assim atenciosa, muito carinhosa. Então eu tento expressar isso para o meu filho também, né? O quanto eu gosto dele, o quanto ele é importante na minha vida, o quanto ele é realmente uma criança assim que traz alegria para casa. Eu tento expressar isso para ele com gestos, com palavras, né? Meu pai sempre foi mais calado um pouco, então meu pai nunca expressou isso. Hoje eu olho para trás e enxergo nas atitudes do meu pai muito amor, muito carinho, né? Mas eu demorei para enxergar isso, porque meu pai era uma pessoa mais calada, né? Os homens, de maneira geral, não falavam muito de sentimento, não falavam muito o quanto gostavam dos filhos, né? Esse tipo de conversa não existia muito com o pai, existia mais com a mãe, né? Então eu tento expressar isso para o meu filho hoje, né? Como minha mãe sempre fez questão de expressar. Mas por outro lado, meu pai assim me deu uma noção do que é certo e errado assim muito importante na minha vida. Então eu tento também trazer isso de bom do meu pai para a educação do meu filho. Ah, que legal. E você acha que depois que você teve filho, assim, você sentiu muita diferença na forma como você passou a lecionar? Essa forma como você, que agora sendo pai, tendo que Sim, criar e claro. educar de uma outra forma e tendo contato com pessoas super jovens, né, na faixa dos 20, você acha que Sim. mudou essa forma de dar aula? Mudou muito, assim. Eu acho que duas coisas mudaram a minha forma de dar aula. Primeiro, a minha idade, né? Eu comecei a dar aula muito cedo. Eu terminei a faculdade, eu acho que eu terminei com em torno de 25 ou 26. No ano seguinte eu comecei a dar aula. Um ano depois de terminar a faculdade. Tanto que a coordenadora do curso, naquela época, que trabalha hoje com a gente aqui na FAI, a professora Daisy, Ah, Daisy, que é uma pessoa excelente. extraordinária, maravilhosa, adoro a Daisy, foi minha primeira coordenadora.
Eu brinco com os alunos e digo, ó, minha primeira atividade como professor, brinco não, é verdade, né? Foi a Daisy que me contratou, né? Então ela tinha lá uma situação que não tinha um professor, estava com uma janela e os alunos iam ficar sem aula. E aí, tipo, pintou o Vivan ali, o currículo dele, chama o Vivan então. Eu trabalhava em agência, tinha alguma experiência já com a atividade de Uhum. mídia, que eu ia trabalhar com os alunos, que foi a minha primeira disciplina, né? Porque é uma disciplina que eu gosto muito, tenho essa relação afetiva com a disciplina. E daí ela me chamou, eu fui trabalhar com ela, né? E então, mas lá eu tinha 25 para 26, ou talvez 27, não sei, alguma coisa Bem assim. jovem. Muito jovem. Então, acho que a idade também nos faz enxergar as coisas de uma forma diferente, sabe? Uhum. Aquilo que lá atrás talvez eu não entendesse bem no jovem, hoje eu já tenho mais facilidade em entender. Então, a minha idade fez com que eu enxergasse os jovens de uma maneira diferente. E também como que eu enxergasse a profissão docente de uma maneira diferente, né? Então, acho que a minha idade me ajudou muito nisso. Eu entendo que eu tenho uma boa relação com os jovens hoje. Lá atrás, talvez eu fosse menos tolerante com algumas coisas. Hoje eu procuro entender um pouco mais qual é a situação que ele está passando, né? Uhum. Antes de, claro, se for necessário chamar o aluno na responsabilidade, eu chamo. Se for necessário dar um toque para ele sobre alguma coisa que não é muito legal para o processo de aprendizagem dele, eu digo. Eu não tenho problema em fazer isso, né? Mas hoje eu faço de uma forma diferente da forma como eu fazia lá atrás, mais dura, mais seca. Hoje não. E claro, o meu filho também, né? O nascimento do meu filho mudou muito o meu comportamento de maneira geral, não só na sala de aula. Minha relação com as pessoas de maneira geral mudou muito e mudou para melhor em virtude do nascimento do meu filho, porque é uma coisa muito transformadora na vida da gente. Imagina. Você sempre teve o sonho, assim, de ser pai ou não? Não, esses dias eu estava pensando sobre isso, assim, nunca foi uma coisa assim, eu tenho um sonho de ser pai. Eu acho que para mim sempre foi uma coisa um pouco natural, assim, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente vai se desenvolvendo, a gente de repente começa a construir uma vida fora da casa dos pais. E, e para mim, assim, casar e ter um filho era um processo natural da vida. Então, nunca foi assim um sonho, assim, nossa, eu tenho isso como um sonho, mas isso sempre teve presente na minha vida. Na minha cabeça, em algum momento da minha vida, eu passaria por essa etapa, né? E quando chegou, chegou muito naturalmente, assim, né? Mas eu fui pai mais tardiamente. Eu Você fui estava pai, com quantos anos? eu tô com 51 hoje, e eu fui pai com 39. Meu filho nasceu, eu tinha 39 anos de idade. Normalmente, assim, mais antigamente as pessoas eram pais, mães com 20, Super 20 super jovem, né? jovens, né? Mas assim, o que é o mais comum é 30 anos, né? Eu já 39, quase 40, né? 39 e meio, para ser mais preciso, Uhum. assim. Então, eu fui pai mais tardiamente. E foi uma opção também, atrasar um pouquinho esse processo da paternidade, né? Porque eu queria terminar os meus estudos, eu queria viajar, eu queria conhecer algumas coisas, eu queria poder ter liberdade para fazer algumas coisas na vida. E depois que o filho viesse, então eu pensava assim, ó, vou me dedicar um pouco mais para o meu filho quando ele chegar na minha vida. E de certa forma foi o que aconteceu. E você acha que foi uma boa idade, então, assim, no final das contas? Para algumas coisas sim. Então, assim, eu estava mais maduro, eu estava mais financeiramente, eu tinha já uma estabilidade, né? Eu já sabia, já com mais precisão, o caminho da minha vida. Profissionalmente, eu já tinha uma certa estabilidade, né? Mas, por outro lado, assim, 40 anos, a gente é bem novo ainda, 40 anos. Mas para você ter um filho de colo, já é uma É. coisa diferente. Hoje ele tem 13, eu tenho 51. Então, a gente tem uma diferença grande de idade, né? Então, isso é uma coisa que daqui para frente eu tenho consciência de que vai se acentuar. Quando eu tiver 70, mais 20 anos, ele vai estar já com os 30. Então, nós vamos ter uma distância de idade bastante grande. Uhum. Então, eu sei que isso tende a se acentuar à medida em que eu for envelhecendo. Mas acho que, de alguma forma, assim, ter tido um filho um pouco mais maduro, né, em termos de idade e de a maneira como eu enxergo a vida, acho que foi positivo para mim, particularmente. Uhum. E você conseguiu viajar pelo mundo, então, antes de ter
o filho. Sim, sim, viajei bastante, viajei bastante. E agora tá na hora de começar a viajar com ele, na verdade. É isso que eu ia perguntar. Você já tem alguma viagem planejada em mente Então, com a família? eu quero visitar meu irmão. Meu irmão não mora no Brasil, né? Uhum. Já tem 3 anos que meu irmão mora fora. Meu irmão mora na Bélgica hoje e eu quero ir para a Bélgica, quero ficar um tempo na casa dele, porque eu tenho uma sobrinha, está fazendo 5 aninhos, convivi muito pouco com ela, né? Então também quero ter essa oportunidade de vê-la, de conviver um pouquinho com ela. E então vou ficar uns dias na casa do meu irmão e como a Bélgica está bem no miolo ali da Europa, eu vou aproveitar e Ah, sim. a Alemanha, a Holanda, vou sair para alguns países. E certamente o Heitor vai comigo, né? Ele já fez alguma viagem assim ou não? Ele já saiu do Brasil, inclusive, já fez mais viagens curtinhas assim, né? Uruguai, fez um Uhum. cruzeiro, saiu aqui do Porto e foi até o Uruguai e tal. Mas eu queria fazer uma viagem mais longa com ele realmente, assim, né? Ele tem um bom nível de inglês, então acho que isso vai ajudá-lo bastante, assim. Ele vai ter que se virar um pouquinho sozinho. Acho que vai ser uma experiência Ah, com interessante. certeza, com certeza. E você acha que ele tem tanta paixão quanto você por viajar, assim? Você sente que os gostos são semelhantes ou ele é meio diferente, assim? De Ah, você, né, no caso? eu acho que as pessoas, de maneira geral, são diferentes, tá? Sim. As pessoas são diferentes. As pessoas são muito particulares. O ser humano é muito particular, né? Então, eu não sei te dizer se ele tem um gosto pela viagem, assim, porque ele não fez uma viagem longa, assim. Eu vou descobrir isso. E eu acho que Uhum. ele também vai descobrir. Assim como eu também descobri que eu gostava de viajar viajando. Porque até enquanto a gente não viajou ainda, a gente não sabe que gosta de viajar. Sim, sim. Até o momento em que a gente não foi para Disney ainda, a gente não sabe o quanto a Disney é maravilhosa. Exato. E uma coisa que eu queria te perguntar, você comentou, né, sobre cada ser humano ser individual e ter suas próprias escolhas, decisões, gostos, assim. E eu vejo que, pelo menos pra mim, assim, a minha família me influenciou muito em algumas coisas, Sim, principalmente em gosto musical, alguns hobbies, coisas que eu gosto de fazer. É, você toca, né? sim, eu toco guitarra, Não sim. sei se as pessoas têm esse conhecimento e é um hobby seu. É um hobby. Você sente ou tenta pelo menos introduzir isso na vida do teu filho? Quão importante é a música para você? A música sempre teve na minha vida, assim. Desde que eu me lembro de alguma coisa na minha infância, assim, as primeiras lembranças que eu tenho, a música sempre estava presente, assim. Meu pai gostava muito de música, meu pai gostava muito de música clássica, música erudita, assim. Ele tinha uns discos de música clássica, ele tinha uma coisa chamada vinil, que as pessoas não sabem mais o que é, um bolachão assim, né? E meu pai tinha alguns discos e minha mãe tinha um gosto mais assim pela música brasileira. Minha mãe gostava de samba, MPB, né? E, e eu tenho uma família muito grande. Minha mãe tem 6 irmãos, Nossa. 7 irmãos, um mais distante, mas 6 irmãos muito próximos, né? Meu pai também tem muitos irmãos, mas mora no Rio Grande do Sul, então são mais distantes dele. Mas assim, final de semana sempre tinha muita gente na casa dos meus pais, sempre tinha festa, sempre tinha almoço em família, enfim, sempre tinha muita gente circulando. E a música sempre estava muito presente, assim. Então, desde que eu me recordo, as primeiras recordações que eu tenho, a música estava presente, né? Então, a música sempre esteve na minha casa. Claro, isso ajuda a formar o nosso interesse pelas coisas, né? Meu filho gosta muito de música, porque eu escuto muita música. Mas das mesmas que você gosta? Algumas sim, algumas sim. Eu gosto eu posso dizer que eu gosto de praticamente tudo na música. Eu tenho CDs assim, por exemplo, eu tenho CDs de música turca. Eu já fui para a Turquia. Uma das coisas que eu tive interesse é conhecer a música turca. E eu comprei uns 2 ou 3 CDs e eu escuto de vez em quando, assim. É uma música muito diferente do que a gente está acostumado, mas é uma coisa que eu aprendi a ouvir, né? Então eu gosto de muita coisa, assim. Eu gosto de jazz, eu gosto de pop, eu gosto de rock, especialmente de rock, né? Porque eu acho que é o estilo que eu mais gosto. E obviamente é o que eu mais escuto. Então meu filho também escuta muito rock. E ele acaba gostando. Algumas coisas ele gosta, outras não.
Mas mais recentemente meu filho me trouxe algumas coisas, tipo Kanye West, tipo, né, trouxe alguma coisa do rap que era uma coisa, estava muito fora do meu universo musical. E eu não dava muita importância para esse estilo, assim. E de repente ele começou a me mostrar algumas coisas que são muito legais, mas muito legais mesmo, assim. Eu não saberia nominar porque não é uma coisa mais recente assim para mim, mas ele me mostra algumas coisas assim que tem muita influência de tudo, do jazz, do rock, do pop, do blues, assim, e você começa a escutar nesse sincretismo, nessa coisa de porque o rap, né, o R&B, eles têm essa coisa meio de recortar daqui, dali e montar as coisas assim, né? O Kanye West especialmente, ele tem umas coisas de pega um trecho daqui, um dali, daqui a pouco sai uma música muito impressionante assim. Sim. E aí eu tenho me dedicado a ouvir algumas coisas que ele ouve também, para eu entender o que ele gosta e estou aprendendo a gostar também dessas coisas. Não, legal. Eu não escuto muito rap, assim, mas eu me considero uma pessoa bem, assim, eclética em relação à música. E sabe que eu tinha, até um tempo atrás, eu tinha um pouco de preconceito com alguns gêneros, assim. Mas hoje eu consigo ver a importância porque é uma questão cultural também de você dar voz para algumas pessoas, né? Sim. Então, é muito legal isso de você conseguir escutar outros gêneros, Sim. dar essa atualizada. Eu te perguntei da parte da música porque eu queria saber se a tua família tem alguém que tocava ou da onde que surgiu, quando que você começou a tocar guitarra, sabe? Então, não tem músicos na minha família. Isso Sério? é engraçado, não tem músicos na minha família, assim. Dos meus primos, eu tenho alguns primos, assim, que são mais velhos do que eu, nenhum toca um instrumento. Daí eu tô no meio do caminho e eu tenho vários primos, então tem poucos mais velhos do que eu tô no meio do caminho e tenho vários primos mais novos do que eu. Ninguém toca. Nossa, que Os meus engraçado isso. tios, ninguém toca, não, meus pais também. É, então veio violão na minha vida, assim, eu queria aprender a tocar violão. Meu pai me deu um violão, eu queria na verdade uma guitarra. Para ser bem honesto, eu queria uma guitarra. E aí meu pai, claro, como todo pai, pensou, vou dar uma guitarra para esse moleque, não vai fazer nada com ela, daqui 2 semanas tá largado num canto. Ele me deu um violão e aquele violão nunca mais saiu do meu lado. Legal. E assim, tudo que o violão me acompanhava em tudo. E daí arrebentei o violão, porque imagina, um violão não é um instrumento para você ficar levando para fora de casa e tal. E eu não tinha capa de proteção, não tinha nada. Então eu andava com ele na mão, agarrado nele, e aí batia e tal. E esses dias encontrei na casa dos meus pais, encontrei duas coisas lá que me surpreenderam. Esse violão, que está tudo arrebentado, que eu não fiz nem questão de pegar, apesar da relação afetiva, porque assim, ele não serve mais para você tocar, ele nem afina direito, nem nada. E eu encontrei a minha primeira guitarra. Nossa. Eu estava ajudando os meus pais a organizar as coisas assim, num depósito que eles têm, e de repente eu fui puxar um armário, alguma coisa assim, a guitarra caiu de trás assim. E eu Estragou? nem... Não, Que tava susto. anos ali, anos, tinha até cupim no braço da guitarra. Nossa. Então não serve, porque também é uma guitarra que nem era muito boa e tal. Mas daí eu peguei a guitarra, desmontei, lixei o corpo, tirei a ferrugem das peças e tal, e agora eu vou remontar a minha guitarra. Então eu não sei, eu acho que o rock me influenciou a querer tocar guitarra. Eu acho que foi isso. Você voltaria lá para os anos 80, 90? Não, tô super bem agora, em 2025, feliz com 2025. Que bom. O que eu já vivi, já vivi. Eu gosto de olhar para frente. Eu nunca olho para trás. Legal, É muito difícil olhar para trás. legal. E eu queria saber, você comentou, teu filho está com 13 anos, pré-adolescente, queria saber um pouco mais agora do lado profissional também, do Vivan. E como que você vê, assim, você pensa que daqui a pouco o teu filho ele vai começar a prestar vestibular? Sim. Como que é em casa a tua relação como educador mesmo? Você dá esse auxílio para ele, ajuda ele nas coisinhas dele ali do colégio? Sim, sim. Não, meu filho, assim, ele tem muita liberdade, mas também é uma liberdade um pouco assistida, assim. Então, meu filho tem um horário de estudo, meu filho tem um horário para jogar videogame, meu filho tem o tempo dele de brincar com os amigos, então a coisa é meio regrada, assim, né? Eu fui educado assim, então
eu aprendi a educar dessa forma, né? Mas assim, eu tento falar de vez em quando sobre profissão com ele, mas ele não me dá muita bola. Então, eu percebo que é uma coisa que ainda não está presente na vida dele. Então, não me incomodo com isso. Ele já pensa assim o que ele quer fazer ou ainda... Não, ele já teve uma idade de querer ser médico, já teve uma idade de querer ser engenheiro, construir prédios, já teve uma idade de querer ser bombeiro, já teve umas idades assim. Mas hoje mesmo, ele não se liga muito assim, essa coisa profissional, sabe? Uhum. Mas assim, claro, eu pego um pouquinho no pé dele no sentido de, filho, precisa estudar, precisa se desenvolver, isso que você está aprendendo hoje está se somando ao teu conhecimento, né? Em algum momento isso vai compor a tua atividade profissional, o futuro da tua vida profissional e tal. Então a gente tem esses papos de vez em quando, porque como todo filho, ele também não gosta de estudar muito, entende? Tem os momentos dele de que jogar videogame é mais legal do que estudar. Então, nesse momento, eu tenho que, né, de alguma forma, dizer, filho, olha, precisa dividir as coisas na vida. Um tempo de estudar, um tempo de brincar na rua com os amigos, um tempo de brincar no videogame, um tempo de almoçar junto, um tempo de tomar café da manhã juntos, em família, essas coisas assim. Você gostava de estudar? Você era travesso, mas... Eu era bem travesso, assim, mas eu era um bom aluno, assim, sempre fui um bom aluno. Até a quarta série, assim, eu era um aluno bem diferente, assim, da média, sabe? Eu estudava bastante, eu gostava de ler, né? Eu sempre gostei muito dos números, eu sempre tive uma facilidade de lidar com os números. E aí, quando eu saí da quarta para a quinta série, hoje eu acho que é isso, né? Eu saí de uma escola que tinha 4 salas. Pensa, tinha a primeira, a segunda, a terceira e a quarta série. Era uma escolinha minúscula que todo mundo conhecia todo mundo se chamava pelo nome, né? Não tinha ninguém que a gente não conhecesse. E eu fui para um colégio estadual gigantesco, que eu não sei te dizer nem quantas salas tem naquela escola, que eu voltei depois de, sei lá, 40 anos, 30 anos, eu voltei lá para visitar a escola. Já não tinha nem mais nenhum professor mais que me deu aula na época, mas eu fui porque eu tinha uma impressão de que aquilo era tão grande, e aí eu voltei. E quando eu voltei, eu percebi que já não era mais tão grande quanto a minha lembrança me dizia, mas era uma escola muito grande. E eu acho que isso me atrapalhou um pouco, porque você sai de um universo muito pequeno, onde todo mundo se conhece, vai para uma escola gigantesca, onde você é só uma pecinha, um aluno no meio de um universo de sei lá quantos mil alunos, talvez. Então eu tive um pouco de dificuldade com essa transição. Eu fiquei meio perdidinho assim na quinta, sexta até a sétima série. Mas aí eu me reencontro e tal, meu ensino médio foi super legal. E depois a minha faculdade foi um período super legal também. Eu gostava muito de estudar, de ler. Eu sempre gostei bastante de estudar, assim. Você Fui sempre meio pensou nerdzinho. em ir para a área de comunicação, assim? Eu acho que eu escolhi isso, Porque você era bom com números, né? sim. E daí, normalmente, no ensino médio, assim, a gente fica muito focada, eu sou bom nisso, então eu vou ter que seguir carreira nisso. Então, mas eu tinha uma coisa de fazer engenharia. Em algum momento da minha vida, isso foi bem forte na minha vida, assim. Mas eu fiz um curso, eu terminei o ensino médio, não passei no vestibular, porque o vestibular era basicamente federal, era a universidade que todo mundo queria entrar. E aí as públicas, as particulares, eram poucos cursos, né? Hoje a FAI tem vários cursos, a FAI é uma instituição muito grande, mas eu estou falando de 30 anos atrás, quase 40 anos atrás, a FAI tinha, eu acho que, administração, economia, né, ciências contábeis, aí tinha a Tuiuti, que também tinha 2, 3 cursos, aí tinha Positivo, que tinha 1 ou 2 cursos de graduação. As faculdades, de maneira geral, assim, eram pequenas, né? A federal era a referência. Então eu lembro que eu não passei naquele ano no vestibular, aí eu fiz um curso técnico. Pensei, não vou ficar um ano sem estudar até o próximo vestibular, né? O vestibular era anual, era um pouco diferente do que é hoje. Não tinha essa coisa de vestibular agendado, era uma data só, né? Era um pouco diferente assim. E aí eu fui fazer um curso técnico, um técnico em informática, e uma das disciplinas tinha CorelDRAW, Photoshop, essas coisas assim, que era uma disciplina de... me foge agora aqui o nome da disciplina, mas tinha a ver com produção gráfica, eletrônica, etc. e tal.
E tinha CorelDRAW e tinha Photoshop lá, nessa disciplina. Tinha PageMaker também, que é a diagramação. E eu fiz essa disciplina, foi bem legal, eu curti um monte, assim. E daí eu falei, pô, isso é legal. Fui pesquisar um pouquinho mais, quem que usa isso? Onde usa isso? Ah, na publicidade usa isso. E aí então eu vou fazer vestibular para publicidade. E aí fiz vestibular para publicidade no outro ano, daí passei, entrei na faculdade, fiz os 4 anos de graduação. Já no terceiro ano já estava trabalhando, né? Desculpe, do terceiro para o quarto ano comecei a trabalhar, porque eu estava no quartel, e saio do quartel, estava ocioso, falei, não, vou fazer estágio, começo a trabalhar em agência, passei numa agência, numa outra e tal. Aí me formei e, enfim, aí a carreira seguiu. E foi. E tem algum projeto, assim, que você se recorda que foi muito importante, impactante, assim, para tua carreira? Seja no começo da carreira, ou mais agora, recente? Eu participei de vários projetos, assim, vários projetos. Bem, dentro de agência, eu lembro assim, acho que o primeiro projeto nosso de destaque, assim, eu trabalhava com alguns amigos, né? A gente, a gente chegou a montar uma agência durante uma época, tive uma agência, acho que, sei lá, uns 2 ou 3 anos, um pouquinho mais que isso, talvez, e a gente fez uma campanha para adoção, eles diziam na época, talvez não seja mais esse o termo, mas na época eles diziam assim, eles chamavam de adoção de crianças tardias. Porque existe um perfil de adoção que é sempre assim, crianças, né? Isso eu lembro bem, assim, ficou gravado muito fortemente em mim isso. Sempre eram crianças loiras de olhos claros e recém-nascidas. Então, crianças que estivessem fora desse estereótipo, a chance de adoção era mínima. E depois que a criança fazia 2 anos de idade, assim, era quase zero a chance de adoção de uma criança. E a gente fez um trabalho para uma ONG, essa ONG se chamava Recriar, e essa ONG, ela trabalhava com essas crianças que estavam em orfanatos ou em casas-lares. Por exemplo, uma família, né, um casal resolvia abrir uma casa-lar. Então, o casal abria a casa deles para receber essas crianças. E aí tinha uma ajuda do governo para poder manter, porque financeiramente é difícil. Imagina uma família com 10, 12 crianças. Sim. E aí eles faziam o papel de educação dessas crianças, né, dentro dessas casas. E então essa ONG Recriar, eles faziam um trabalho muito forte de conscientização das pessoas que não podiam ter filhos biológicos e gostariam de adotar, de que conscientizar essas pessoas de que assim uma criança com 3, 4, 5 anos de idade eram crianças que poderiam trazer muita alegria, felicidade para uma família, né? E eles tentavam desmistificar essa coisa de que a adoção tinha que ser de uma criança recém-nascida, clarinha de olhos azuis, entende? E aí a gente fez um trabalho, uma campanha para essa ONG chamada Recriar, e a gente veiculou RPC, rádio, a gente fez um trabalho bem legal para eles, e foi um projeto assim que até hoje eu lembro de forma muito carinhosa, assim, sabe? Enfim, na área educacional também me envolvi com alguns projetos. Eu fui um dos primeiros professores que trabalhou com educação à distância aqui em Legal. Curitiba. Então, tem Uma alguns experiência projetos. totalmente diferente, né? Tem alguns projetos por aí. O lindo, assim, da comunicação da nossa área é justamente você fazer as coisas com propósito, né? Eu acho que é aí que entra o grande tchan da coisa. E você estava comentando sobre isso, me veio muito a questão que ainda tem, acho que até hoje isso, essa mistificação, que fala? De você achar que você só vai ter o contato materno e aquele amor se realmente você ou parir, né, a criança ou pegar muito cedo. Então, enfim, um projeto muito bonito que você fez parte, assim. Eu acho legal conversar também com profissionais que têm um certo propósito, que não fazem as coisas só por dinheiro. Sim. E você parece ser esse tipo de cara também. Eu tento. Tenta.
E agora falando um pouquinho sobre a questão dos seus alunos, você sente muita diferença, assim, das gerações, conforme as gerações vão vindo? Como que é isso em sala de aula? É. Não, eu acho que não. Eu acho que o aluno sempre é aluno. Uma vez eu estava conversando com um amigo sobre isso, assim, a gente brincou, né? Eu falei, ele me perguntou por que que eu saí eu servi na aeronáutica, né? Eu Aham. fiquei, eu acho que uns 5 para 6 anos na aeronáutica. Durante quase todo o período da minha faculdade, um pouquinho antes eu entrei com 18, né? 18 para 19, e eu fiquei na aeronáutica quase todo o período da minha faculdade. Então, quase os 4 anos da faculdade, mais o período anterior a ingressar na faculdade. Esse ano que eu não passei no vestibular, que eu fiquei fazendo um curso, eu já estava servindo na aeronáutica. E aí um dia um amigo me perguntou, mas por que você saiu da aeronáutica, né? O ambiente militar é um ambiente legal e tal, ele tinha essa coisa assim, eu também acho que era bem legal mesmo, assim, tem várias lembranças muito ricas, assim, um aprendizado que eu tive de vida, assim, companheirismo, né? Não deixar teu parceiro para trás, senso de responsabilidade, muita coisa importante na minha formação, na minha educação, veio desse período. E aí eu falei para ele, cara, eu saí quando eu percebi que o soldado não envelhece. O soldado nunca envelhece. O soldado sempre tem 19 anos de idade. E o aluno também não envelhece. O aluno sempre tem 20 anos de idade. Sim. O professor envelhece. O aluno não, o aluno entra com 16, 17, 18 na faculdade e ele se forma com 22, 23. Sim. E aí ingressam outros alunos e se formam outros alunos, e ingressam outros alunos e se formam outros alunos. Então, assim, eu escuto bastante isso, assim, essa geração de hoje não querem saber. Não, a geração de hoje é como a geração de ontem, porque o aluno sempre tem entre 18 e 25 anos de idade. É o professor que vai envelhecendo. Sim, o professor muda muito, né? Claro, as gerações mudam, elas têm comportamentos diferentes, mas eu acho que a questão é entender que é um comportamento esperado dessa faixa etária. Então eu vou ficar brigando com isso? Sim. Entende? Não tem que brigar com isso. Eu tenho que entender como é o aluno e tentar adaptar da melhor forma possível o meu processo de ensino-aprendizagem a esse aluno. Sim, total. Você acha que as campanhas publicitárias, assim, agora pegando a atualidade e comparando lá com as antigas, você comentou que tinha uma campanha da Calói, que você adorava, né? Sim. Você acha que tem muita diferença, assim, da publicidade hoje para a publicidade antiga? Não, tem. Tecnicamente tem algumas diferenças, assim, né? Vou falar um pouco do universo da mídia, que é o que eu mais, assim, tento me manter mais atualizado, assim, né? Até porque eu estou em sala de aula com os alunos, trabalhando esse conteúdo com eles. Veja, há 30 anos atrás, tinha basicamente a televisão era o grande veículo de comunicação, o rádio era um veículo de apoio muito importante e a gente tinha uma coisa chamada revista, tinha uma coisa chamada jornal. As pessoas liam jornal, as pessoas folhavam revistas. Então, eram veículos de comunicação muito importantes para a publicidade. A televisão, sobretudo. A televisão aberta durante muitos anos, décadas, foi o veículo fundamental, ainda é. Eu falo isso com os alunos. A televisão ainda tem uma importância muito grande no universo do consumo e da publicidade, né? Mas a internet, não existia internet. Eu terminei a faculdade, para você ter uma noção, eu fazia trabalhos já usando computador, né? O meu primeiro computador, meu pai fez um esforço gigante para comprar, porque era uma coisa muito cara um computador. E como ele tinha 2 filhos na faculdade, eu e meu irmão, a gente tem uma diferença de idade muito pequena, ele entendeu que um computador seria uma coisa uma ferramenta muito importante para a gente. E ele fez um esforço bem grande para comprar um computador. Nós morávamos ainda com meu pai. E a gente ganhou o computador, começamos a usar o computador, fazer os trabalhos, mas as fontes de pesquisa eram basicamente livros de biblioteca. E aí apareceu uma coisa chamada internet. Surgiu uma coisa chamada internet. E eu lembro que os últimos trabalhos que eu fiz para a faculdade, eu fazia da meia-noite às 6 da manhã, porque a internet era discada.
né? Então você usava a linha do telefone, então para usar a internet você não podia ligar, não usava o telefone enquanto estava usando a internet, porque é como se o telefone estivesse sendo ocupado, a linha do Uhum. telefone o tempo inteiro. Era como não, era exatamente isso. Você ligava o computador na internet e você estava ocupando o sinal da linha telefônica. Então não tocava teu telefone, porque ele sempre dava um sinal de ocupado. E, e como a gente usava a linha de telefone para isso, não é como hoje que você tem um sinal de internet de alta qualidade, de banda larga, etc., que é desvinculado do telefone, né? Você não está usando uma linha de telefone para isso. Como a gente usava a linha de telefone, o custo era o custo da ligação. E ligar de um telefone fixo não era uma coisa barata. Uhum. Então eu usava a internet depois da meia-noite, até o horário que eu aguentasse fazer trabalho, porque depois da meia-noite, se você usasse o telefone, era só uma ligação que você pagava. Era só um pulso telefônico. Então a gente acessava a internet depois da meia-noite, porque a gente podia usar 2, 3 horas de internet e estava pagando como se fosse um pulso telefônico apenas. Então o consumo era barato nesse sentido. Então eu lembro que os últimos trabalhos que eu fiz, eu já usei internet, mas usava internet nesse formato. Então eu estou falando isso porque você perguntou o que mudou da publicidade, né? Então veja, eu me formei Google Ads, Meta Ads, mídia digital, marketing digital, isso nem existia isso. Hoje a gente tem uma comunicação hipersegmentada. Você fala especificamente com públicos que têm características muito distintas. Então, hoje o nível de assertividade da comunicação é muito alto. A publicidade era muito massiva. A televisão falava com todo mundo ao mesmo tempo. Falava com o pai, com a mãe, com o filho, com os mais novos, os mais velhos, com quem tem mais dinheiro, menos dinheiro, maior, menor poder aquisitivo, interesse por esse ou aquele produto. A televisão era um veículo de massa que falava com muita gente ao mesmo tempo. Hoje a internet é super segmentada. Se eu quero falar com a geração Z, eu tenho canais específicos. Isso obrigou a linguagem, né? Então vem toda a questão da criatividade, ela vem junto com isso. Nós tínhamos veículos de massa, então a comunicação era feita de um jeito, a linguagem tinha um formato. Hoje a gente tem uma comunicação hipersegmentada, então a criação também teve que evoluir para conseguir falar com esses públicos de maneira mais assertiva. As tecnologias, né? A gente tem um aparato tecnológico que está nos gravando aqui, as tecnologias precisaram evoluir para acompanhar essa mudança, né? Dos meios de comunicação, dos processos. Então, claro, a publicidade hoje é muito diferente do que era há 20, 30 anos atrás, né? Mas eu não falo isso no sentido de que hoje é melhor ou é pior. Só Eu não... diferente. É, só diferente, exatamente. Eu não tenho esse tipo de percepção, sabe? Ai, como era maravilhoso quando era só a televisão. Não, era maravilhoso, porque se usava bem a televisão. Assim como a publicidade brasileira hoje é excepcional, porque utiliza bem todos os meios que tem disponíveis, né? A publicidade brasileira ela é reconhecida mundialmente como uma das publicidades mais criativas do mundo, né? Em termos de estratégia, os profissionais são muito qualificados. Em termos de produção, né? A produção da publicidade brasileira é impecável em vários sentidos, né? Então, a publicidade brasileira ela é um exemplo para o mundo. Era um exemplo há 30 anos atrás, continua sendo hoje, porque ela consegue se adaptar com facilidade, com rapidez, né? O brasileiro, por si só, ele é muito criativo, né? Mas às vezes eu fico me questionando se... Porque hoje não tem muitas limitações. A gente consegue ter acesso a tudo muito rápido e, de certa forma, ao meu ver, a criatividade ela também está muito atrelada a essa limitação. Porque quando a gente tem um limite, a gente precisa dar um jeito com os recursos que a gente tem. Sim. Então, não sei também até que ponto que essa criatividade ela vai continuar evoluindo ou não. Não sei se... Não sei, é que eu não sei como que eram as propagandas antes, né? Mas eu via que não tinha muito papas na língua, a galera não tinha tanto mimimi, vou chamar aqui. Sim. Então eu vejo que tem uma certa diferença assim na criatividade como um todo, mas também não sei até que ponto essa evolução. Então, eu acho que tem duas coisas bem interessantes que você comentou, assim, que vale a pena a gente falar um pouquinho, né? Então, assim, hoje a publicidade, ela
Você falou a questão do mimimi, né? Não sei se é exatamente o mimimi, mas a publicidade hoje, ela tem uma série de amarras, né? Mas porque a sociedade evoluiu, né? Porque a gente entende hoje que fazer uma piada de mau gosto, né? O que lá atrás era uma piada, virou uma piada de mau gosto, e hoje a gente sabe que não é nem politicamente incorreto, a gente sabe que está errado, Sim. né? Porque a gente está ofendendo um grupo de pessoas, porque a gente está marginalizando um outro grupo de pessoas, porque a gente está sendo discriminatório em relação a um outro grupo de pessoas. Então hoje a gente, como sociedade, a gente evoluiu muito. Sim. Né? E eu acho que isso é bem importante, a gente ter essa consciência hoje. Então a publicidade, ela tinha uma coisa do politicamente incorreto antigamente, e a gente tolerava certas coisas, né? Certas brincadeiras, certas piadas e tal. Tinha um cigarrinho, um chocolate que se chamava Cigarrettes. E o anúncio basicamente eram duas crianças segurando, porque ele era um cigarro mesmo. Era uma barrinha de chocolate Eu não vi igualzinho um isso. cigarro. Se chamava Cigarrettes. E as crianças segurando assim como se fosse um cigarro. Mas era um chocolate. Imagina fazer uma propaganda dessa hoje em Não. dia. Hoje a gente entende que isso era muito absurdo. Tipo, meu filho, eu ia ficar bolado se meu filho pegasse um chocolatinho e usasse como fosse um cigarro, porque eu estou educando ele para uma outra coisa, né? Então, claro, a gente tem essa coisa que a sociedade, de maneira geral, ela evoluiu muito. Então, é claro, é óbvio, a publicidade está mais restrita hoje em relação a isso. E você falou de restrição, mas você estava se referindo à restrição assim de tecnologia, de recursos, né? Claro, isso fazia publicidade criativa. Mas hoje a publicidade ela tem muito acesso a tecnologias e recursos. Hoje com celular você faz um comercial extraordinário. Se tiver um bom celular, hoje você grava um baita comercial. Então veja, esse tipo de recurso está mais disponível. Mas você tem outros tipos de restrição. Por exemplo, essa coisa de que a publicidade tem um papel grande na educação. Sim, A publicidade é um pouco pedagógica. total. E a sociedade é um pouco reflexo disso também. Então, hoje a publicidade, ela tem que se adaptar e entender que não cabem certas coisas dentro dela. Isso exige dos profissionais também, isso é uma espécie de uma amarra, entende? É uma espécie é um aspecto assim que, entre aspas, aqui, num sentido positivo, limita e exige do profissional mais criatividade para tentar trazer soluções diferentes, e continuar pensando nessa publicidade de forma criativa, inovadora. Então, eu acho que os desafios, eles são diferentes, mas eles impõem, de certa forma, sim, essa eles impõem ao profissional assim essa necessidade de se reinventar, de buscar uma forma diferente de fazer, de entregar a comunicação, de entregar a proposta, de comunicar efetivamente a marca. Acho que a gente tem situações diferentes, mas essa limitação ela existe ainda hoje, né? Ah, com certeza. Agora parando para pensar por esse lado, sim. Quando, não com o surgimento, né, da internet, mas já você como profissional, assim, que começou a surgir o marketing digital, começou a surgir os anúncios na internet. No começo você ficou um pouco receoso, com medo de, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou ter que me adaptar? Como que eu faço isso? Ou foi tranquilo para você esse processo? Não, tranquilo não, porque aprender nunca é uma coisa tão simples, né? Eu brinco com os meus alunos, eu digo que aprender dói, né? Digo para eles, aprender dói. Claro, você tem um esforço. Para você sair de zero para um nível de conhecimento, você tem que ter um esforço. Sim, total. Então, obviamente, eu nunca tive essas disciplinas na faculdade, né? Eu não tive marketing digital, eu não tive tráfego pago, não existia Google Ads, não tinha nada disso. Eu aprendi isso depois. Inclusive depois que eu já tinha saído de agência. Eu trabalhei um período dentro de agência. Depois que eu saí de agência, o período que eu trabalhei em agência era mídia off, não existia on.
Aí eu saio da agência, vou desenvolver minha carreira em outras áreas, inclusive na área educacional, e aí eu estava aqui na FAI já, trabalhando como professor nas disciplinas de mídia, e o professor Randy, que era o coordenador na época, ele chega para mim e fala assim, Vivan, tem um negócio novo aí, falou bem assim, um cara super gente fina ele. Ele chega assim e falou, Vivan, tem um negócio novo aí que é publicidade no YouTube. Daí eu falei, o que é isso, Randy? Daí ele falou, cara, não sei, vai pesquisar isso aí porque nossos alunos precisam saber o que é isso. O papo foi nesse nível assim, vai pesquisar isso aí, eles precisam saber. Eu fui atrás, comecei a pesquisar aqui, ali e tal, já tinha bastante coisa disponível na internet, muita coisa em inglês ainda, e fui atrás e comecei a entender. De repente pintou um curso do Google, o Google começou a ofertar um curso no Brasil, eu fiz logo que esse curso surgiu, eu já fiz esse curso, e aí comecei a entender melhor como funciona, aí fiz meu cadastro na plataforma, aí comecei a fazer umas simulações e pensei, vou botar um dinheirinho aqui, botei um dinheirinho, rodei uma campanha aqui, uma campanha ali, me envolvi com um projeto ou outro que eu tive a oportunidade e fui aprendendo. Enfim, fui aprendendo, fui estudando e aprendendo. Então, assim, essas coisas não me incomodam, assim, né? Ter que aprender. Isso faz parte da vida do professor. O professor sempre está aprendendo. Alguma coisa ele sempre está aprendendo. Sempre é necessário que ele esteja buscando alguma coisa diferente, para que ele não fique desatualizado. Acho que esse é um ponto. Então, acho que o professor ele já meio que está vamos dizer assim, está na essência do professor ter que fazer isso, né? Mas realmente, assim, foi um choque quando eu entendi a diferença entre a publicidade tradicional e a publicidade digital. Quando eu entendi essas diferenças de fato, falei, caramba, isso é muito diferente, é uma concepção de mundo muito diferente, mas hoje elas já dialogam perfeitamente, assim, enfim, hoje está bem tranquilo para mim isso. Legal. Bom, nossa conversa tá boa, mas eu lembrei agora de um negocinho. Produção, vocês conseguem trazer aquele... Você comentou da música, né? Enfim, você gosta muito de música. Eu já vi um violão lá, escondidinho lá num canto. Você gosta muito de música e a gente trouxe aqui um negocinho para você dar uma olhada. Que legal. Que violão lindo esse aqui. De quem é esse violão aqui? Acho que era pastoral. É da Pastoral? Que legal. A gente tinha que trazer alguma coisinha, né? O áudio vai estourar? Tá afinado? Será isso? Vivan, eu queria, enquanto você dá uma olhada aí no violão, eu queria já te agradecer, tá? Por participar desse projeto com a gente, por estar aqui nesse episódio. Tá tudo certo aí, produção? Como que tá muito tempo? Tempo? Agora uma palhinha. Eu nem toco violão, eu toco guitarra. A gente pensa que é o mesmo instrumento. Mas é diferente. São bem diferentes, são instrumentos diferentes e eu não canto, né? Eu faço um pouquinho de backing, assim, eu tenho uma banda e faço um pouquinho de backing, mas eu não canto. Eu nem gosto de cantar, eu gosto de tocar guitarra mesmo, é o que eu gosto de fazer. Assim. Não, mas muito legal. A gente tem uma lembrança pra você. Por você ter vindo aqui nesse episódio. Que legal. Boa produção. Você quer dar o violão ali? Ó. Espero que você goste. Vamos ver se você reconhece. É um brinde por você estar aqui com a gente hoje. Caramba, cara. Que top, que top. Deixa eu... Aqui tá pegando? Tá pegando aqui? Então, isso aqui, gente... Bem, primeiro, muito obrigado pelo presente, muito obrigado pela generosidade, obrigado pelo... Veja, isso foi um papo que eu tive com o Michael esses dias atrás,
Eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver com isso. Porque isso aqui a gente chama de guitarra havaiana, né? Porque uma guitarra ela não fica em cima de um tripé assim. Isso a gente chama de, alguns chamam de guitarra havaiana, o nome técnico é uma lap steel, isso aqui. E eu comentei com o Michael que eu queria aprender a tocar, porque é um instrumento que você toca, ele é semelhante a uma guitarra, porque tem 6 cordas e tal, mas é um outro instrumento também. E eu comentei com ele que eu queria aprender a tocar e que eu ia comprar uma. E eu acho que isso tem a ver com esse papo que a gente teve esses dias. Então eu agradeço muito pela gentileza e pela sensibilidade, né, de uma conversa assim despretensiosa numa sala dos professores. Isso ter virado um presente, uma lembrança aqui para mim. Muito obrigado. Imagina, de eu que coração. agradeço por você ter vindo, foi um papo muito gostoso. Vou agradecer agora em nome de todos, né? Foi muito especial ter você aqui. Espero ter aula com você em algum momento. E estamos chegando ao fim desse episódio. Se você chegou até aqui, muito obrigado por nos assistir. Espere a gente no próximo episódio. E esse foi mais um Talento em Contraste. Obrigada. Muito obrigado. Dá aqui a mão. Obrigada. Obrigado, querido. Eu poderia ficar um tempão falando com você, mas eles começaram ao tempo. Não, mas eu também tenho, eu falei pro Michael, eu tenho um compromisso daqui a pouco, tenho que buscar meu filho, eu tenho que ir pra frente ainda. Não, e daí eu não sabia se o tempo era por conta do teu tempo ou se a bateria, tipo, da câmera ia morrer. Daí eu falei, gente, se acabar a bateria, ferrou. Mas a gente gravou quantas horas? Deu uma Deu hora? quase uma hora ali, ó, o cronômetro. Ah, tá lá. Então, Sim, a gente não falou nem metade do que a gente tinha conversado, não é? Posso tirar? mas muito bom. Uma fotinha? Sim, claro que sim. Não, e nem dá tempo de